Né? Vamos falar sobre ouvir a voz de Deus, né? Isso é muito importante, porque, né, muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. Deus fala conosco, mas a gente acaba não ouvindo o que Ele fala, né? Ou até ouve, mas acha que é outra pessoa ou outra coisa, né, falando. Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 8, no versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 8, 32. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não os rejeite. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim, a própria alma. Todos essem amam a morte. Glória a Deus. Aleluia. Então, né, ouvir a voz de Deus, né? E muitas vezes, o que a gente está ouvindo no nosso dia a dia? Será que é a voz de Deus? Será que é as coisas de Deus, né? Porque muitas vezes, né, muitas vozes falam dentro de nós. Muitas coisas falam, né, dentro de nós. E às vezes, né, é a voz da carne, a voz da emoção, né? A primeira coisa que eu quero passar aqui é a voz, né, da nossa carne, as nossas emoções, a nossa alma. A nossa alma tem essa, né, tem a tendência de ouvir, a gente se emocionar com alguma coisa. E às vezes não é Deus nos falando, e sim a nossa alma, as nossas emoções, né? A gente se emociona até com uma música, né? Talvez uma música bonita, né? Até mesmo um louvor bonito. A gente acha às vezes que é Deus falando conosco, mas às vezes a gente só está sentindo uma emoção. A gente pode até chorar por aquilo, por aquela emoção, mas às vezes não é Deus falando conosco. Porque quando é Deus falando conosco, aquela emoção ela não passa, aquele sentimento não passa. Pode, né? E quando passa, porque foi apenas emoção, né? A gente faz às vezes coisas por impulso, por emoção, por achar aquilo, né, naquele momento, né? Até propósitos com Deus a gente faz pela emoção, e às vezes, né, depois a gente esquece. Por quê? Porque foi emoção, ou aquilo talvez não fez sentido naquele momento, né? É a voz da nossa própria carne, né? Então, e a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, quando ela fala conosco, né? Quando a gente sente que é Deus falando conosco, né? A gente sente aquilo e aquilo não passa, né? Aquilo não cessa na nossa vida, fica sempre falando, a gente entende, né? E tem a voz do diabo, né? O diabo também fala, e estou para dizer para vocês que o diabo fala muito mais que Deus conosco às vezes. É só a gente não buscar de Deus. Ele está sempre ali. Ele não perde tempo de falar conosco. Ele sempre está, né, nos tirando, né, os nossos pensamentos que não, né, os pensamentos são contrários de Deus. Então o diabo vem, né, quando você tiver algum pensamento de desistir, né, de vir na igreja, quando você tem vontade de ir, mas alguma coisa diz que não vai,
né? Não fica em casa hoje, está frio, está chovendo, tá, né? Não precisa ir hoje, que nem hoje no trilho do crescimento. Não vai, depois te faz um resumo, tá tudo certo, né? Seu diabo querendo tirar você do caminho de Deus, né? Quantas vezes se deparamos com isso, chegar, a gente querer ir, né? E daí te vê que está chovendo, está frio, e diz assim, não, mas eu não vou hoje, coisa para tudo, tudo certo, né? Mas não, a gente sempre tem que ir, mesmo que a nossa carne não queira. A nossa carne não quer, né, fazer a vontade do Espírito, né? Então, né, vamos falar sobre três personagens da Bíblia que Deus falou com eles, mas eles não ouviram. Em alguns momentos eles ouviram a Deus, mas alguns não, que é onde, né, tiveram consequências. A gente vai falar, né, primeiro foi Adão. Adão ouviu a voz de Eva, né? Deus falou com Adão, mas Deus ouviu quem? Eva, né? Então vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, né, fala sobre, né, que Adão deu ouvidos para Eva, né? Deus tinha falado com Adão, dito para ele, né, o que ele tinha que fazer. Glória a Deus. Gênesis 2:16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que comeres certamente morrerás, né? Deus falou com Adão isso, deu essa ordem para Adão, né? Mas quando Eva foi lá oferecer, né? Porque Eva deu ouvidos para a serpente foi lá e enganou Eva, né? E acabou a serpente convencendo Eva. E Eva, né? Eva errou, daí não. Ela comeu o que não era para comer. Comeu daquele fruto que Deus disse que não. Tinha tantas frutas lá no jardim, tanta coisa, né? Provavelmente tinha todo. Mas Deus, né, colocou aquilo ali que era para provar a obediência, né, do homem. Provar a obediência de Adão e Eva. E Deus falou com Adão: não comerás daquela árvore. Pode comer de todos os frutos, menos daquela árvore. Mas a primeira tentativa de Eva já ofereceu e ele já caiu. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Ele poderia dizer assim: não, mas Deus disse que não. Você se quer comer, você come, mas eu não vou comer. Porque Deus falou comigo e disse que não era, né? Adão podia ter dito isso, né? Mas daí ele foi convencido por Eva. E Eva disse assim: não, mas eu comi e não morri, né? Então, depois teve a consequência de não ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente não ouve a voz de Deus, tem consequência, né? E às vezes essas consequências, né, são talvez até para a vida inteira. A gente não sabe, talvez seja um momento, mas geralmente quando a gente erra de um mandamento de Deus, né, às vezes a consequência ela vai longe. Deus nos perdoa, sim. A gente errar, a gente nos arrepender, Deus perdoa. Só que tem a consequência, né? Tem aquela consequência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, né, Adão ouviu a voz de Eva, né? Que está lá um pouquinho mais para frente, em 3:6. 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então,
ele errou, né? E a consequência disto está lá no versículo 16. E a mulher disse, né, isso dizendo para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Consequência, né? Até hoje tem essa consequência na vida das pessoas, né? Por quê? Porque lá no início, né, alguém não ouviu a voz de Deus. E isso também cabe para a nossa vida de hoje. Que quando a gente erra, talvez nós seremos punidos e o resto da nossa descendência também, né? Por às vezes, por a gente não obedecer ao mandamento de Deus, né? Porque às vezes a gente chega e se pergunta: por que eu tenho esse problema na minha família? Por que a minha família é desse jeito? Por que a minha família não é poucos que aceitam Jesus? As pessoas são difíceis. Por quê? Por que tem essa, né, essa herança na minha família, né? Tem doenças, tem câncer, tem várias coisas, né? Talvez tenha suicídio na família. A gente não sabe por quê, porque alguém lá atrás errou, alguém lá atrás, né, pecou, né, ou seguiu os caminhos errados, não ouviu a voz de Deus, né? Mas graças a Deus hoje a gente aprende que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, para que a nossa descendência daqui para frente ela mude, ela fique diferente, ela seja transformada, né? Seja pessoas, né, convertidas no caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então outro personagem também que a gente aprende muito é com Abraão, né? Abraão também ouviu a voz de Sara, né? Abraão tinha uma promessa, tinha uma grande promessa. Deus tinha prometido que ele seria pai de multidões, mas Sara não tinha paciência de esperar. Já estavam, né, ficando idosos e não tinha vindo ainda a promessa. Mas Abraão, ele acreditava na promessa, né? Então vamos ler lá Gênesis 15:5, um pouquinho mais para frente. Glória a Deus. É importante a gente ir acompanhando na palavra, e daí a nossa mente vai se abrindo. Glória a Deus. Gênesis 15:5, que diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua prosperidade, a sua descendência. Glória a Deus. Então, né, Abraão tinha uma grande promessa na vida dele. Deus pessoalmente falou para ele, né? Porque naquela época de Abraão não tinha ainda Bíblia, não tinha Velho Testamento, não tinha palavra escrita, era Deus que falava, né? Vocês imaginam? Ele acreditava ele acreditava na promessa de Deus, e Deus tinha um grande projeto na vida dele, né? Mas só que era no tempo de Deus, ia demorar um pouco, porque Deus tinha que preparar tudo para dar certo. Mas Sara, né, num belo dia, né, teve uma ideia, né, aquelas ideias que às vezes saem até da nossa mente, de tentar ajudar a Deus, né? Às vezes a gente quer ajudar a Deus a fazer as coisas, né? As coisas não estão dando certo, né, mas eu vou dar uma ajudinha para Deus. E daí dá tudo errado, né? Porque Deus, se Ele projetou de um jeito, tem que ser daquele jeito. A gente quer mudar, a gente quer fazer diferente, né? Às vezes a gente
a gente quer ganhar alguém para Jesus, e daí a gente começa a falar para a pessoa, mas daí fala certinho, vai falando, mas daí chega um dia que a gente quer carregar aquela pessoa para a igreja, quer levar para a célula, e daí às vezes acaba estragando tudo, né? Porque às vezes não é ainda o tempo de Deus, né? A gente quer ganhar aquele familiar, né? Daí a gente já dá uma palavra mais pesada para ele, daí bota tudo a perder, tem que começar lá de trás de novo. Então, né? Sara teve essa ideia, né? De pegar, né, a sua escrava, né? E fazer, como nos dizem hoje, né, uma barriga de aluguel, né? Alugar a escrava para ter filhos, né? Só que Deus tinha projetado filho para Abraão e Sara, né? E o que aconteceu? Teve uma descendência terrível, né? E foi, né? Nasceu Ismael. E ainda, né? Sem contar que a escrava, né? A ajudante de Sara era egípcia, né? Aí piorou ainda porque daí misturou, né? Naquela época era complicado, né? As raças, né? Que nem os egípcios não davam muito certo, porque eles criam em um outro Deus, então não deu certo. Teve uma consequência, sem falar que era um filho fora do casamento, porque Deus queria filhos do casamento dos dois, não filhos de fora. Então, né, se você ler para frente sobre a descendência de Ismael, você vai ver, né, que foi, né, uma descendência terrível. E talvez até hoje nós temos ainda consequências disso, né? Eu creio que também de parentes que não se dão um com outros, tudo são heranças, né, disso daí. Glória a Deus, aleluia. Então, né, Abraão ouviu a voz de Sara. Deus tinha falado com ele, mas quem ele quis ouvir foi Sara. Sara disse: não, vai, faz isso, faz aquilo outro. Ele talvez até tenha, né, recusado no início, né? Só que talvez Deus se calou para provar, né, se Abraão ia ficar firme, né? Mas a gente sabe que uma pessoa, às vezes, que está do nosso lado, quando a gente tem mais contato, a gente tem mais intimidade, a pessoa consegue convencer a outra. Felizmente, tanto para o bem quanto para o mal, né? Por isso que a gente tem que estar firme com Deus, né? Alguém dentro da nossa casa pode nos induzir a fazer algo errado. Talvez não por maldade. Não digo maldade. Talvez por falta de conhecimento, né? Talvez, né, algum familiar nosso pode nos induzir na nossa fé. Pode acontecer, né? A pessoa diz assim: mas será que está certo isso que tu está fazendo? Será que está certo tu está indo na igreja todo domingo, tu não visita mais teus parentes, tu não vem mais aqui, tu não vai mais lá? Será que está certo? A pessoa começa a botar dúvida na tua fé. E daí você começa a ficar pensando: mas será que não está certo? Será que... mas de repente faltar uns 2 ou 3 cultos e não vai fazer falta. Eu vou todo domingo. Só que daí falta 1, falta 2. Quando vê, você está desviado, né? Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas próximas de nós começam a falar, começam a dizer coisas, né? E se a gente não estiver alicerçado na palavra, alicerçado de Deus e ouvindo a voz de Deus, a gente vai dar ouvidos para o inimigo. Glória a Deus. Então, né, a consequência da desobediência, né, de Abraão está lá em Gênesis 12. Gênesis 16, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. 16, 12. Que diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteira a todos os seus irmãos. Glória a Deus. Se vê, né, que
por causa da desobediência de Abraão, a família ficou dividida. Ele já teve um filho fora do casamento, e já esses irmãos não se davam com os outros, e já ficou uma família. E lá no começo não tinha nada disso. Era um casal, os dois eram felizes, não tinham problemas com ninguém. E no momento que aconteceu isso, já tinham problemas de família. Já criou problemas de família, né? Então, às vezes a gente não sabe por que a gente tem problemas de família. Porque alguém não ouviu a voz de Deus. Alguém lá atrás não ouviu a voz de Deus, né? Deus perdoou Abraão? Perdoou. Claro que perdoou. Mas só que ficou a consequência. Sempre fica a consequência. Então, por isso que a gente tem que sempre estar ouvindo a voz de Deus. E também, agora para nós finalizar, né? É quase um complemento do culto de terça passada que o pastor falou. Glória a Deus. A gente vai ler realmente naquele texto. Está lá no o profeta novo e o profeta velho, né? Então está lá em 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis 13, 18. Então vocês vão achando, eu vou lendo aqui. Tornou-me ele também, eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo e a tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentindo. Vocês lembram dessa passagem, né? Que o pastor falou. Quantos podem chegar diante de nós e dizer assim, que foi Deus que falou para você? Então, quando for uma pessoa que você talvez até conheça, mas ele não é o teu pastor, ele não é o teu líder, ele não é alguém que você confie como um homem de Deus. Então o que você vai fazer? Não vai dar ouvidos a ele, porque você sabe que não é Deus. Porque se for Deus falando, ele vai usar o teu pastor, vai usar o teu líder, vai usar alguém que você confie como um homem de Deus na tua vida. Não qualquer pessoa. Vai chegar um lá da rua e vai dizer: foi Deus, um anjo me visitou hoje e mandou dizer isso para você. Então, né? Daí você vai dizer assim: não, eu não acredito, porque se Deus quisesse falar comigo, ele usaria o meu pastor, ele usaria o meu líder, né? Usaria alguém que eu conheço como homem de Deus e que eu confio que aquela pessoa, ela sempre está na presença de Deus. Não é qualquer um que possa chegar em nós, que possa profetizar na nossa vida, né? E às vezes, né, o inimigo usa pessoas assim, para nos tirar da presença de Deus. Pode chegar assim: não, mas Deus mandou te dizer que você vai ter que ir lá na minha igreja fazer isso, você vai ter que visitar a minha igreja, né? Daí você fica pensando: mas você está falando que a gente tem que ir na outra igreja porque é de Deus. Mas se você não conhece, você até vai gostar, mas como eu falei ali, a voz da emoção, você pode até se emocionar, achar bonito, achar aquilo legal, parece que é diferente, parece que Deus falou comigo, mas vai chegar um dia que aquilo não vai fazer mais sentido, e daí você vai acabar saindo da igreja, vai se desviar, vai mudar, e quando vê, você já é mais um desviado. Por quê? Porque você deu ouvidos a outra pessoa que não era, né, o teu profeta, não era, né, a pessoa que você confiava como homem de Deus. Então, né, o profeta novo deu ouvidos para o profeta velho. Ele não conhecia aquele profeta, ele simplesmente disse lá que foi Deus que falou, ele já estava acreditando. E ele já conhecia a voz de Deus, né? O maior erro é esse. Às vezes a gente conhece a voz de Deus, e se foi outra pessoa que falou, a gente vai entender que não foi Deus que falou. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo usa
vozes parecidas, mas não são iguais, não são idênticas, né? Vou fazer só uma comparação para a gente entender o que é uma voz que a gente conhece, né? Por exemplo, o homem, quando é casado, ele conhece a voz da mulher, da esposa. Pode gritar lá do outro lado da rua. Pode não ter ninguém, mas se ela gritar lá, ela der um grito pelo teu nome, tu já sabe, tu acha certinho, pai. Por quê? Porque você conhece a voz. Agora, se uma pessoa estranha gritar, talvez tu passe até nem, né? E mesmo assim, e também, né, a esposa quando o marido chama. Às vezes, né, a gente está distraído e a gente ouve a pessoa falando lá, acha que a pessoa está chamando. Por quê? Porque a gente conhece a voz. Como, né, como a ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Identificar essas vozes, identificar quem está falando conosco, né? O que está propondo para nós, né? Porque a nossa voz, a voz, né, tem um certo poder, a palavra tem um certo poder. Então, né, a gente tem que estar sempre cuidando, ouvindo, né, buscando de Deus, para que a gente possa conhecer a voz de Deus. Para que quando Deus chegar a nós, a gente possa entender o que Ele está falando. Glória a Deus. Porque o inimigo, ele engana dessa maneira, se passando por Deus, né? Como se passou com o profeta. O profeta novo tinha feito uma maravilha, né? Tinha ido lá, feito tudo em nome de Deus, tudo aconteceu. E daí lá no final ele se descuidou, né? Se descuidou e o inimigo foi lá e daí depois o interessante é bem assim, né? Que ele ouviu a voz do profeta, né? Profeta velho, e depois teve a consequência da desobediência. Está lá em 13:21. E diz assim: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à palavra do Senhor, e não guardasses o mandamento do Senhor, teu Deus te mandara, antes voltasse e comesse o pão e bebesse a água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, do teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Né? Morte. Por quê? Porque ele não ouviu. E talvez, né, quando a gente errar, né, a gente der ouvidos para o inimigo, às vezes a gente pode, né, ter uma morte. E às vezes, não estou falando de uma morte física, talvez uma morte espiritual. Por quê? Porque às vezes a gente vai ir para o caminho errado, né? Deus diz: não volte por aquele caminho, não ande por aquele caminho. Então, quando a gente vai num caminho, aquele caminho que a gente seguia era errado, a gente está indo para frente, está seguindo um caminho novo, está, né, numa vida nova. E o inimigo às vezes está nos convidando para voltar, né? Ele começa a colocar na nossa mente para a gente sair daquele caminho, para a gente entrar novamente naquele caminho errado, né? Como o profeta novo estava voltando, ele passou por aquele caminho, mas Deus disse: tu não volta por esse caminho, por outro tu não volta. E daí o profeta velho disse: não, vem aqui, foi Deus que mandou tu voltar aqui, foi Deus que mandou. Ah, mas foi Deus, então eu vou. E daí o que aconteceu? Morte, né? Então temos que estar atentos, temos que estar sempre buscando, sempre orando, né? Porque a nossa oração é que vai fazer a diferença, né? A gente sempre tem falado muito em oração, a gente tem que estar sempre orando. Por que a gente tem que estar sempre orando? Porque é na oração que a gente tem intimidade com Deus, e na leitura da palavra também, a leitura da Bíblia, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende com Deus, né? Porque a Bíblia
É o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Glória. Aleluia. Vocês podem pegar qualquer livro para ler. O autor está longe. Você está lendo o livro, mas o autor não está. Mas quando você lê a Bíblia, o autor ele está ao seu lado. Glória a Deus. Ele está te mostrando, ele está te guiando na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Mas para isso temos que invocar o autor junto a nós. Se a gente não orar, não buscar, a gente vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Por quê? Porque o autor não está junto com nós. Mas no momento que eu começo a orar, começo a clamar e começo a conhecer a voz de Deus, daí quando você abre a Bíblia, você pode abrir em qualquer lugar da Bíblia, você vai começar a entender o que você está lendo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo ele começa a nos iluminar, ele começa a botar sentido naquelas palavras. E até a semana passada eu estava estudando sobre a Bíblia, né? Eu estava estudando sobre a Bíblia e falava exatamente isso, porque a Bíblia ela não é um livro comum, não é um livro que você pode ler ele de qualquer jeito. Você tem que abrir ele e tem que ter a direção de Deus para poder ler, né? Não estou dizendo que você tenha que fazer um curso para ler, não. O curso para ler a Bíblia é a oração. Glória a Deus. É orar a Deus, buscar a Deus, né? Porque daí Deus vai te dar a interpretação das palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que né, a gente consegue pegar um versículo e fazer uma pregação de 1 hora? Por quê? Porque Deus revela. Glória a Deus. Está Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia ela é atual. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém. Tudo que você lê, você vai ver que acontece, é orientação, é exortação, é ensinamento. Então, peguem a prática de ler a Bíblia, né? De buscar a Deus, né? Em oração, né? Ouvir louvores que falam, né? Conosco, que falam no nosso coração, né? Até na semana passada eu estava, né? No meu trabalho estava muito assim, atribulado, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, né? E parece que não estava dando certo. Foi um dia assim que começou assim ruim, sabe? Aquele dia que não. Mas a gente é que escolhe se aquele dia vai ser ruim ou se vai ser bom, né? A gente escolhe ele. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar Deus. Eu vi que começou o dia errado, mas eu disse, eu começou errado, mas eu não vou terminar errado. Então, eu comecei a buscar, comecei a escutar louvores, comecei a orar. Porque orar não é exatamente você a todo momento se dobrar o joelho, orar em qualquer lugar. Não, você pode orar em pensamento, você pode estar trabalhando e orando, né? Pode estar fazendo alguma coisa e orando, porque a gente está sempre falando com Deus, né? Tem gente que às vezes entende que orar tem que parar com tudo e orar. Claro, tem esse momento de parar e orar. Mas a gente pode, né, orar